Os clássicos e a metodologia que ele te dá te ajuda a criar uma nova forma de alinhar os seus pensamentos. Isso tem me ajudado bastante a me conectar, tanto com meus pacientes quanto nas minhas relações profissionais, familiares e até mesmo interpessoal, eu mesma. Com o clube, eu consegui ter uma rotina de leitura muito melhor, não só dos clássicos, mas também de outras obras. Mudou muito a minha vida, minha interpretação de texto, me trouxe mais tranquilidade, a leitura com os clássicos, entendimento, cultura. O Clube dos Pensadores tem impactado a minha vida em muitas coisas, mas especialmente no fato de eu estar lendo com mais atenção. Sempre quando eu tô ali lendo um livro, né, seja do clube ou outro, eu fico pensando, onde é que o Sam iria fazer uma anotação aqui? E isso tem despertado em mim uma leitura mais calma, uma leitura mais eficiente. E eu vejo o Clube dos Pensadores como um encontro muito bom. Aquele encontro que a gente quer realmente conhecer a pessoa e marcar um próximo encontro. Então, estou muito feliz em fazer parte. E ele realmente tem sido algo muito extraordinário para mim. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Tenham todos uma boa noite. A partir de agora, a gente começa a nossa última aula sobre o amor na prática. E, portanto, este é um chamado ao amor. Podem até deixar sem o som, por favor. Este é um chamado ao amor. No primeiro dia, nós conceituamos o amor. O amor é um sentimento que necessariamente se traduz em um comportamento que se mantém rígido, firme, mesmo na adversidade, mesmo quando a circunstância é contrária. O amor se constrói na busca do belo e do bom, da beleza e da bondade. Porque aquilo que é feio está em total desconformidade com aquilo que é divino. E aqui eu trato de Platão. Nós então aprendemos a perceber, a valorizar e a aplicar o amor. Mas hoje o que eu pretendo é fazer como Vladimir Mayakovsky, é dizer que a natureza em mim enlouqueceu, eu sou todo o coração. E, portanto, hoje você vai aprender como multiplicar o amor. Seja muito bem-vindo. A partir de agora, nós pegamos 8 obras clássicas e trazemos as suas referências. E eu começo, neste momento, com Alienista, de Machado de Assis. Podem ir colocando ali para o pessoal acompanhar, por gentileza. O primeiro ponto que eu quero destacar para você é que é loucura não se entregar ao amor. Em O Alienista, um sujeito cientista, médico, estudioso, o tal doutor Simão Bacamarte, casa por ciência, não por amor. E o casamento é muito mal sucedido, apesar de ele ser um homem inteligente. Mas não há inteligência em entregar-se sem amor. Não há inteligência em viver sem amor. Não há inteligência em não lutar pelo amor. De maneira que se você trabalha em um lugar que você não ama, se você está num ambiente que você não ama, se você vive numa cidade que você não ama, então é loucura continuar assim. É loucura julgar-se mais sábio que o mundo. Porque o Simão Bacamarte olha para todo mundo e diz, você é louco, você é louco, você é louco, você é louco. E começa a prender as pessoas, porque ele precisava diagnosticar, saber qual a causa da loucura, por que o louco era louco. Até que ele chega à conclusão de que ele era o único são. E então ele revisa, ele corrige, ele melhora. Ele chega à conclusão de que só ele era louco. Porque se todo mundo era são, se todo mundo era louco e só ele era são, por que não o inverso? Por que não é todo mundo são e você o louco? Sempre que você encontrar alguém que se julga mais sábio do que as pessoas ao seu redor, saiba,
você está diante de um tolo, de um louco, de um estulto, porque é estultícia julgar-se mais sábio do que todos os outros. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. O homem não deve se apoiar em sua própria sabedoria, mas na sabedoria divina. É loucura prender um mundo inteiro para se sentir livre, para encontrar respostas. E aqui a gente trata muito de relacionamentos. Sabe quando você quer prender, quer manter a pessoa, mesmo quando ela não quer ficar? E então você precisa prendê-la, mas é loucura prender para se sentir amado. Porque o amor é o desejo de ficar na luta, de ficar na dor, de ficar na alegria, na saúde e na doença, de ficar na riqueza e na pobreza, de ficar no início e no fim. Esse é o amor. E, portanto, é loucura que você prenda a pessoa por outros meios que não o amor. E é loucura que você prenda para procurar respostas. Eu vou prender todo mundo para eu entender o que está acontecendo. Ninguém entra, ninguém sai da sua vida. É loucura. Se você despejar o amor, e se você plantar o amor, e semear e regar, então esse amor vai colher, vai nascer, vai florescer, vai frutificar. E talvez você me diga que você já teve essa experiência na vida, que você lançou a boa semente, mas você errou o lugar. O terreno era árido, era pedregoso, o sol era forte, era seco e de repente aquela semente foi desperdiçada. Isso também já foi objeto de parábola. Há corações que desperdiçam as sementes do amor. Há pessoas que não sabem amar. Mas não é por essas pessoas que você deve interromper este seu objetivo. O que eu quero dizer a você é que é loucura passar por essa vida sem distribuir amor. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Você deve ser o maior distribuidor do amor que você conhece. E sendo o maior distribuidor do amor que você conhece, você vai experimentar o que há de melhor nessa vida. O amor se manifesta em um alienista quando você olha e percebe o que a falta de amor faz. Porque o amor constrói, mas a falta de amor destrói. Mas não é só em um alienista. Você também vai ver isso e nas aventuras de Sherlock Holmes. Nas aventuras de Sherlock Holmes, o que você percebe? Você percebe que quem só vê, nada vê. Em um determinado momento, Holmes está conversando com Watson e Holmes diz: o que você percebeu sobre essa situação? E Watson diz: percebi isso. Holmes diz: você não percebeu isso e aquilo? E ele havia percebido 1 milhão de coisas diferentes, ao que Watson diz: como é que você consegue ver tudo isso? Ele basicamente vai dizer: é porque você vê, eu observo. Quem só vê, nada vê. Tem gente que passa pela vida e não viveu. Como dizem por aí, todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. De maneira que é preciso que você veja além. É preciso que você seja capaz de observar. E essa observância faz de você uma pessoa mais sábia. Porque é normal que alguém veja, mas é sábio que alguém veja o que está por trás daquilo que qualquer um vê. O porquê do porquê é motivo da sabedoria. Se você entender o porquê do porquê, se você observar o comportamento das pessoas, você saberá se há ou não há amor, se há ou não há perdão, se há ou não há abertura, se há ou não há mercado, se as pessoas querem ou não querem, se as pessoas gostaram ou não do seu prato, da sua roupa, do seu negócio, da sua ideia. Você vai perceber isso pela linguagem corporal. Mas para isso você precisa mais do que ver, você precisa observar. Quem decide multiplicar o amor é alguém que decide observar.
Por quê? Porque você começa a perceber quando o seu colega de trabalho está triste, quando o seu cliente está triste, quando o seu marido ou quando a sua mulher está triste. Porque agora você não só vê. Quantas mulheres dizem assim, chego em casa triste e tal, meu marido não me nota. Eu estou triste, ele não percebeu. Para ele está tudo igual. Parece que ele não me viu. Parece que ele não me vê. É que quem só vê, nada vê. Para multiplicar o amor, você precisa decidir observar. O amor faz de você alguém fora de série profissionalmente. Se há algo que a gente aprende na obra de Arthur Conan Doyle, As Aventuras de Sherlock Holmes, é que Holmes é alguém absolutamente apaixonado por aquilo que faz. E quem é absolutamente apaixonado por aquilo que faz, faz bem feito. Torna-se alguém fora de série profissionalmente. Outro dia nós conversávamos sobre um determinado sujeito que era medíocre numa determinada posição. Mas tendo mudado de posição, tornou-se alguém fora de série. Qual era o erro? O erro era do sujeito, o erro era da posição. Você só não é fora de série profissionalmente, porque você está na profissão errada. Talvez seja essa a razão. Você só não é fora de série porque você não é apaixonado por aquilo que você faz. Está tudo bem se você tem outros focos na vida. Mas se você deseja ser fora de série profissionalmente, você tem que ser apaixonado por aquilo que faz. Algumas vezes você ouve médicos muito bem-sucedidos dizerem: eu casei com a medicina. Por quê? Ele é apaixonado pelo que faz. Mas ainda, a gente entende que o amor, ele se percebe. O amor, ele se mostra. E o amor, ele se multiplica. O amor dá ao homem visão. Ele passa a observar. Só que muitas vezes a resposta já está ali. Eu só preciso fechar os olhos para ver. A gente viu ontem com Platão. Os olhos do espírito enxergam quando os olhos do corpo se fecham. Os olhos do espírito enxergam quando os olhos do corpo se fecham. O que Holmes faz é perceber o que ninguém percebe, mesmo estando diante dos seus olhos. As respostas que você procura estão no livro que você não lê, nos olhos que você não fecha, na meditação que você não faz, na reflexão que você não vive, na história que você não escreve. É preciso que você, por um momento, decida amar, mas distribuir amor. Ser uma espécie de fábrica, indústria do afeto. Algumas pessoas vão desperdiçar isso, a maioria delas não. E quando você então for esse distribuidor do afeto, você vai viver uma vida verdadeiramente feliz. Porque é o que diz Platão. Só é possível ser verdadeiramente feliz se houver amor. Se não houver, não há felicidade. Mas não é só nas aventuras de Sherlock Holmes. Também a gente percebe isso em A Pata da Gazela, de José de Alencar. Na Pata da Gazela, um sujeito se encanta ou se apaixona pelo pé de uma mulher. Essa obra é um escândalo na época, porque fala de fetichismo. Como é que o sujeito ama o pé? Que fetiche é esse? Ele não ama a mulher. Mas depois a gente descobre que ou o sujeito ama o todo ou ele não ama nada. Quem te recusa por uma parte do seu corpo, te recusa por inteiro. Porque aquele que ama vê beleza em tudo em seu amado. E, portanto, é preciso que você entenda que quando alguém só repara nos defeitos, o problema dessa pessoa é falta de amor. Talvez falta de amor próprio. Então ela diminui o outro para se sentir igual. Mas talvez falta de amor pelo outro. Porque quando eu amo completamente uma pessoa, eu amo essa pessoa. Ou você ama o todo, ou você não ama nada. Porque quem ama vê beleza em tudo. Quem ama está disposto ao sacrifício. Ele passa por você, com você pelo vale.
se você decidir a partir de hoje ser um distribuidor de amor e multiplicar o amor ao seu redor, o que você vai fazer é estar disposto a continuar com as pessoas, mesmo nos momentos difíceis dessas pessoas. Uma mãe não cogita abandonar o filho na crise. Um pai não cogita abandonar o filho num momento difícil. Por quê? Porque a natureza nele enlouqueceu. Ele é todo coração. Aí, de Vladimir Mayakovsky, pois é. Quem ama está disposto ao sacrifício. E é isso que você tem que ter em mente. Eu quero multiplicar o amor ao meu redor. E eu vou semear o amor, e eu vou lançar as sementes do amor nos tempos fáceis e nos tempos difíceis. E no sacrifício eu estarei do lado da pessoa. Por quê? Porque este amor vai fazer com que ela enxergue a luz no fim do túnel, ainda que não haja luz e ainda que não seja possível ver o fim do túnel, porque ela terá fé. Fé é manifestação de amor. O homem que é superficial não ama. José de Alencar vai nos dar essa aula. O homem que é superficial não ama. E você vai dizer, mas e Platão? Platão vai dizer exatamente isso. A beleza, no seu ápice, elimina a futilidade. O homem que ama e ama profundamente, ele lança fora a futilidade. Ele lança fora a superficialidade. Se você está com alguém que é superficial, saiba, essa pessoa não ama ninguém, que não seja ela mesma. Que não seja o aplauso do mundo a ela mesma. Falta um amor real. Mas não é só com José de Alencar, com Arthur Conan Doyle e com Machado de Assis que a gente aprende. A gente aprende com Shakespeare. A gente aprende em Hamlet, que é outra obra que está no Clube dos Pensadores deste ano. Hamlet, você entende que você pode conquistar bens fazendo mal, mas o mal vem embutido. Essa história do rei, do príncipe da Dinamarca, o pai é assassinado. Dizem que foi morte natural, mas ele descobre que foi assassinado. E depois, este rei que matou o rei e que era irmão do rei, padece também. Por quê? Ele consegue o que ele quer? Consegue. Ele consegue o trono, ele consegue riquezas, ele consegue poder, ele consegue a mulher, ele consegue os bens que deseja. Você pode, roubando, mentindo, matando, conquistar as coisas que você quer, mas não se engane. Este mal lhe trará mal, porque aquilo que o homem semear, isto também se fará. Shakespeare deixa isso muito claro. Não há dúvidas para nós. Não há dúvidas para quem lê Hamlet. Você passa a interromper uma escalada imoral porque você teme a colheita daquilo que você anda semeando. Não existe felicidade na mentira. Este rei novo que conquistou o trono mentindo, enganando, matando, não consegue ser feliz. Por quê? Porque não existe felicidade na mentira. Não existe prazer? Pode existir prazer. Prazer e felicidade não são a mesma coisa. A nossa geração tem feito esta confusão. Pode existir momento de prazer, mas não há felicidade, porque o prazer vem e vai. O prazer acontece, ele acaba. O prazer é um desejo, como diz Bauman, todo desejo nasce para morrer. Quando você tem vontade de um brigadeiro, o que você tem vontade? Você tem vontade de comer o brigadeiro. Portanto, você quer matar aquela vontade, você quer matar o desejo. Prazer é uma coisa, felicidade é outra. E aí você entende que não existe felicidade na mentira. E mais do que isso, quando você conquista algo fazendo algo de errado, é possível conquistar, você atrai o mal. Você se torna infeliz e você perde a paz.
E deixa eu lhe dizer uma coisa, se você perdeu a paz, você não ganhou nada. Se o seu comportamento tem feito você perder a paz, saiba, você não ganhou nada. Algumas pessoas dizem assim, tá, se eu perdi a paz, eu não ganhei nada. Mas e essas coisas todas conquistadas? E daí? E daí? Se eu preciso de remédio para dormir, e daí que a minha cama é boa? Uma pessoa dorme na roça. Quando dá 7, 8 horas da noite já está dormindo, o sol se pôs. E ela dorme tranquilamente durante 8 horas em uma cama simples. Se você consegue dormir a uma tomando remédio, é porque você perdeu a paz. Mas agora chegou o dia de você adotar como filosofia de vida ser um distribuidor do amor. Mais do que isso, ser um fabricante do amor. Ser uma indústria de amor às pessoas ao seu redor. Saber, mas eu não vou sofrer. O que os maias nos mostram? Essa obra de Eça de Queiroz. A obra nos mostra que sofrer não é uma opção. Não existe passar por esta vida sem sofrer. Todo mundo vai sofrer. Não existe essa ideia. O Carlos da Maia é um sujeito que vai evitar o sofrimento. Por quê? Porque ele é bem nascido, porque ele é bem cuidado, porque ele é poupado e ele sofre e sofre imensamente. Sofrer, não sofrer, não é uma opção. Todos nós sofremos de algum modo, em algum lugar, em algum momento da vida. Mas então eu vou escapar dessas guerras? De forma alguma. Fugir da luta é ferir-se mais. Negar a existência do sentimento é também sofrer mais um pouco por ele. De maneira que o que a gente aprende com Fernando Pessoa, obra que já esteve no clube, autor que já esteve no clube, quando ele fala no livro do Desassossego, do seu semi-heterônimo, Bernardo Soares, esse ajudante de guarda-livros na cidade de Lisboa. Ele diz, trago em mim as feridas das guerras que eu não travei. São elas as que mais me doem. Quando você foge das guerras que a vida necessariamente lhe impõe, você sofre. Sofre muito. Sofre mais do que se você tivesse ido para a guerra. O que diz o apóstolo Paulo? No que depender de nós, tenhamos paz com todos. Mas há certas coisas que não dependem de nós. E, portanto, em algum momento da vida, a guerra se faz necessária. E quando a guerra se faz necessária, vá. Alguém diz para mim, eu tenho sonho de ser juiz. É seu sonho, vá para essa guerra. Eu tenho sonho de empreender. É seu sonho, empreenda. Por quê? Porque quando você chegar a 60, a 70 anos e olhar para trás, você vai olhar e vai dizer assim, meu Deus do céu, eu vivi e não vivi. Porque tudo aquilo que eu quis não foi verdade. A doutora Ana Cláudia Arantes diz isso, que as pessoas antes de morrer, 15 dias antes, se tornam pessoas absolutamente contagiantes. Por quê? Porque elas decidem viver de maneira autêntica, totalmente autêntica, nada a perder. Elas estão a dias da morte e elas se tornam encantadoras. Por quê? Porque elas decidem viver com essa autenticidade. Este seu medo pode, na verdade, estar fazendo com que você se frustre. Daqui a 100 anos você não estará aqui, nem eu estarei aqui. E a compreensão da transitoriedade da vida deve produzir em nós liberdade, autenticidade e coragem. Liberdade para fazer o que quiser, para assumir quem é.
autenticidade para ter essa firmeza de ser quem é e coragem para fazer. Liberdade de permitir que as suas ideias aflorem, autenticidade para poder manifestá-las e coragem para poder vivê-las. Fugir não é uma atitude sábia e não sofrer não é uma opção. O que nós fazemos no clube é um convite à reflexão. O que nós fazemos aqui é um convite à reflexão. Por quê? Porque uma vida não refletida ou irrefletida é uma vida que não vale a pena. É uma vida que, sem querer, querendo, toma de nós a nossa vida. Matamos o tempo nos mata, o tempo nos enterra, diz Machado de Assis. É uma vida que vai nos roubando de nós mesmos. Por quê? Porque, de fato, quando você olha, se você não refletiu, você tomou uma série de decisões equivocadas ao sabor do vento, da emoção, da influência de alguém, mas não era o melhor para você. E se você tivesse uma vida reflexiva? Você continua sendo uma pessoa de ação. Mas e se todo dia você parasse para refletir de algum modo, por um pequeno intervalo de tempo? E se você, uma vez por mês ou uma vez por semestre, passasse e dissesse: eu vou fazer um balanço do semestre e vou planejar o próximo? E se uma vez por ano você fosse uma empresa? Porque a empresa faz planejamento estratégico uma vez por ano. Mas por que você não faz um planejamento estratégico uma vez por ano? Por que uma vez por ano você não vai para um hotel e pega de manhã e fica até de noite e você então pega um flip chart e começa a escrever o seu planejamento estratégico para o ano seguinte? Na vida espiritual, na vida sentimental, na vida financeira, na vida familiar, na vida profissional, na vida como um todo, na sua saúde, para o seu corpo, para o seu espírito, para a sua mente. Qual é o seu plano? Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Qual a sua reflexão? Você está a um livro da melhor ideia da sua vida. Você está a uma reflexão da coragem de vivê-la. Você está a um degrau de enxergar o outro lado, que é o lado que você deve viver. Mas quem nos ensina isso é Sócrates, na Apologia de Sócrates, escrita por Platão. Porque o convite ou a proposta que é feita a Sócrates é simples. Eles olham para Sócrates e Sócrates vão dizer: Sócrates, pare de influenciar os jovens a ter esses pensamentos reflexivos, pare de exercer isso, pare de provocar isso e saia daqui, vá para outra cidade e nunca mais faça o que você fez. E acabou. Vamos colocar essa pena. E aí, Sócrates diz assim: não. Porque isso seria já não viver. Uma vida sem reflexão é uma vida que não vale a pena. Então alguém diz, e você vai ler, quando você ler a obra, alguém diz assim: mas você não tem medo da morte? Ele diz: se eu tivesse medo da morte, a minha sabedoria seria em vão. Por quê? O que é a morte? Só há duas opções. Só há duas respostas possíveis. Ou a morte é o fim de tudo, e portanto não há uma vida depois da vida. A morte é o fim de tudo. E portanto é como um sono. Quando você deita, dorme e não sonha. E aquela noite é puro descanso. Acabou. A morte é isso? Ou a morte é uma passagem? E então você sai desta vida para outra, deste plano para outro. E você reencontra um monte de gente que você ama e de quem você sente enormes saudades. Pois é. Ele diz:
Se eu vou reencontrar as pessoas que eu amo, que coisa boa. E se eu vou descansar eternamente, que coisa boa. De maneira que se eu temesse a morte, não haveria em mim sabedoria. A sabedoria faz com que eu continue sem temer a morte. O que Sócrates faz? Ele entra na realidade. Viver a realidade é a grande decisão que você deve tomar na sua vida. Machado de Assis vai dizer em Esaú e Jacó: prefiro a realidade. Se ela não é brilhante, tem pelo menos a vantagem de existir. Houve uma mulher chamada Emma Bovary que negou a existência da realidade. No clássico romance Madame Bovary, de Gustave Flaubert, ele vai contar a história de Emma Bovary, uma mulher que abre mão da realidade. E ela, em vez de alimentar seus sonhos, passa a alimentar seus devaneios, porque os sonhos constroem a vida, os devaneios a destroem. E ela então quer viver uma realidade paralela. Ela é profundamente infeliz. Essa mulher olha, e o clássico de Gustave Flaubert é tão forte que se cria uma expressão dentro da psicologia chamada bovarismo. Uma pessoa que nega a realidade e que começa a alimentar seus devaneios no plano psicológico, como se ela pudesse viver uma coisa diferente daquela. Ela está presa a uma cidade pequena, ela é uma mulher da cidade grande. Ela está presa a um casamento morno, ela é uma mulher de uma aventura amorosa. Ela está presa a uma realidade medíocre e ela mereceria o luxo. E essa mulher então olha para si mesma e diz: eu mereço luxo, então eu vou consumir. Mas o seu marido não pode, à época ela não trabalhava, o seu marido não pode arcar com isso. Não interessa, eu vou consumir, eu vou luxar. Ela conduz o marido à bancarrota. O casamento é morno, mas então o sucesso está dentro do seu casamento. Você precisa olhar para dentro da sua casa, você precisa recuperar o seu casamento. Não, eu vou olhar para fora de casa. E ela vai ter casos extraconjugais que, ao fim e ao cabo, acabam em nada. Ela é recusada, ela é rejeitada, ela é humilhada. Essa mulher se desespera. E essa mulher que queria Paris e morava no interior, que queria a riqueza e era classe média, que queria uma relação picante e tinha um casamento morno, passa a alimentar seus devaneios. Porque ela comete um erro que talvez você esteja cometendo. E talvez você seja Emma Bovary na fase inicial. E talvez você precise ler conosco Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Porque veja o que acontece com ela. Ela rejeita a porta que a vida lhe abre. Ela rejeita a porta que a vida lhe abre. Eu aprendi na vida a sorrir para a porta que a vida me abriu. É claro que eu tenho desejos, sonhos, pretensões, eu quero crescer, conquistar, e eu posso mudar de cidade, para lembrar Ernest Hemingway. Eu não entendo como as pessoas moram em outra cidade, em um mundo em que existe Paris. Se você ama Paris, é justo, é bonito, é legítimo que você trabalhe para morar em Paris ou em qualquer outra cidade. Não há problema. Mas não rejeite a sua. Aceitar a realidade é pressuposto para transformá-la. Todos nós, Ortega y Gasset vai dizer, em um artigo brilhante, nascemos com o desejo de superar as circunstâncias ao nosso redor. O sujeito nasce numa família pobre, ele não diz: nossa, meu sonho é morrer pobre. Ele diz: meu sonho é subir de degrau. Todo mundo quer subir de degrau, classe média quer ser rico, rico, milionário, milionário, bilionário. O sujeito quer subir. Ninguém tem por projeto de vida descer. Ah, mas talvez a pessoa não ligue para dinheiro, então ela liga para outra coisa. Ela quer ter mestrado, doutorado, pós-doutorado, escrever livros, ela quer crescer. Porque todos nós nascemos com o desejo de superar as circunstâncias ao nosso redor.
Às vezes as circunstâncias permitem que você supere. Às vezes não. A primeira mulher a ser primeira-ministra do Reino Unido foi Margaret Thatcher. O ano é de 1979, ela já era parlamentar há 20 anos, ela entrou em 1959. O que você tem que entender é que foi a primeira mulher a ser primeira-ministra no Reino Unido. Sucedida só muitos anos depois, 40 anos depois, por Teresa Maia. Mas se a primeira mulher a ser primeira-ministra foi em 1980, basicamente, o que você está me dizendo é que antes disso não houve uma única mulher com espírito de liderança e capacidade para liderar o Reino Unido como chefe de governo? Existiu. Só que as circunstâncias não permitiam. Eu sou eu e as minhas circunstâncias. Veja você que hoje eu falo e você me ouve. E você me ouve da sua casa. Há 20 anos você teria que se dirigir a um auditório para assistir a essa aula. Teríamos que estar na mesma cidade, no mesmo auditório. Você que assiste a essa aula de outro país. Há pessoas de Portugal, dos Estados Unidos, da Inglaterra, que assistem a esta aula nesse momento. As circunstâncias nos permitem, de maneira que eu consigo alcançá-lo na sua casa. E por melhor que fosse a meu oratório, o meu preparo, o meu estudo e a minha aula, se as circunstâncias não permitissem, se a internet não permitisse, eu não estaria aqui conversando com você. E, portanto, este alcance é fruto também das circunstâncias. Para eu mudar a minha realidade, eu preciso aceitar a minha realidade. Porque a partir disso, a partir da sua plena compreensão, eu consigo construir, eu consigo mudar, modificar. Um homem que ama é um homem que zela pela sua família. E família é o que Philippa Perry diz em sua obra. É como se fosse o solo e a planta. Você é uma planta, os seus pais são o solo. E essa é a relação de pais e filhos. A depender do solo, a planta cresce, floresce, frutifica. A depender, ela não cresce, poderia crescer. A depender, ela morre. E o alerta de Philippa Perry você já encontrava antes. Na crítica espetacular de Bernardo Guimarães, quando escreve o Seminarista. E quando ele escreve o Seminarista, você vê um rapaz que ama completamente, ama desde o início, ama desde a adolescência, persiste o amor na vida adulta. Os pais mentem para que ele então não viva aquilo que o seu amor pretende viver. E eles condenam um à loucura, o outro à morte. Cuidado, para que a sua família não destrua a sua história. Há muita gente muito competente, muito inteligente, muito criativa, com muito potencial, que teve a sua história destruída pela sua família. Eu não sei qual é a sua história e não sei qual é o impacto da sua família na sua história, mas eu quero dizer a você que você precisa ser maior do que as circunstâncias ao seu redor. Libertar-se e ser verdadeiramente livre. Porque o que eu aprendo com o Mulato, e a gente aprende muitas coisas com o Mulato de Aloysio Azevedo, que é a nona obra do clube, é que a sua origem não define o seu destino. Não define o seu destino. Eu disse aqui no primeiro dia que Gabrielle Chanel, que era Coco Chanel, era uma menina órfã aos 12 anos. Era uma empregada doméstica, era uma costureira, era uma cantora de cabaré. E então ela monta uma loja de chapéus na rua Cambon, número 31, em Paris. E ninguém sabia em 1910 o que aquilo se tornaria. Ninguém sabe o que você vai se tornar, o que vai acontecer com a sua história. Mas para isso é preciso que você multiplique o amor. Multiplique o amor. Aqui, para você entender o amor e para você multiplicá-lo, eu passei pelo alienista.
de Machado de Assis, por As Aventuras de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle, pela Pata da Gazela, de José de Alencar, por Hamlet, de Shakespeare, pelos Maias, de Eça de Queiroz, espetacular, pela Apologia de Sócrates, de Platão, por Madame Bovary, de Gustave Flaubert, pelo Seminarista, de Bernardo Guimarães, e pelo Mulato, de Aloysio Azevedo. Mas isso é só a ponta do iceberg. Esse é o poder da alta cultura. Eu sei, a gente estuda muito e ouve muito falar sobre alta costura. Mas aqui você tem uma aula de alta cultura. E essa autocultura é libertadora, porque ela lhe dá pensamento crítico, ela lhe faz pensar. Por isso, o meu convite sempre é um clube de pessoas que decidiram pensar. Eu não quero que você pense como eu. Vira e mexe, eu externo a minha visão de mundo no meu perfil. A minha visão de mundo econômico, a minha visão de mundo profissional, a minha visão de mundo político. E eu não pretendo que você concorde comigo. Eu não quero que você pense como eu quero que você pense. Quando eu fundei o meu clube de leitura, eu respondi justamente a essa pergunta, minha esposa. O que você quer? Eu quero que as pessoas pensem. Não precisam concordar comigo. E, portanto, é mais do que um clube de leitura ou dos leitores. É um clube dos pensadores. E a partir de agora, eu apresento a vocês o meu amor. Esse que é o curso pelo qual eu sou completamente apaixonado. O nosso clube de leitura, o clube dos pensadores. Você já imaginou transformar ensinamentos dos grandes clássicos da literatura em ferramentas práticas para a sua vida? E dedicando para isso 15 minutos por dia, de segunda a sexta? Porque esse era o meu desafio. Eu queria que as pessoas lessem 12 livros em 12 meses. Mas eu sei, as pessoas não têm tempo ou não têm o hábito da leitura. Aí eu falei, calma, eu vou escolher livros, às vezes um maior, o outro menor, mas que se compensem, que possam ser lidos ao longo de um ano, 12 meses, dedicando o sujeito 15 minutos por dia. Mas eu quero livros clássicos, atemporais. Por quê? Porque daqui a 200 anos, as pessoas não estarão discutindo este livro que você comprou no aeroporto, sobre disciplina, sobre qualquer outra coisa, construção de riqueza. Mas daqui a 200 anos as pessoas discutirão se Bentinho traiu ou se Capitu traiu ou não Bentinho. As pessoas continuarão se emocionando com a obra de Shakespeare, reproduzida em todos os idiomas mais importantes do mundo. Mas é mais do que isso. São 15 minutos por dia, porque a ideia não é mexer na sua rotina, é mexer na sua história. Para quem é o Clube dos Pensadores? Porque às vezes a pessoa vira para mim e diz assim, Samer, eu nunca li um livro, nunca consegui ler um livro. Pois é, o clube é para você. O clube é para quem, pode avançar, é para quem já tentou ler e desistiu. Porque achou difícil, porque achou entediante, mas que agora vai se apaixonar. É para quem tem pouco tempo, porque tem que equilibrar carreira, filho, família, mas não quer abrir mão desse desejo de ser culto, de ser mais confiante, mais respeitado. É para quem é mãe, o pai, o profissional e busca essa realização intelectual e pessoal sem deixar a rotina de lado. É para quem quer debater grandes ideias, tornar-se um pensador atuante na sociedade, para quem quer se destacar no trabalho e ampliar o repertório, inclusive nas suas conversas, de maneira impressionante. É para quem sente curiosidade, é para um curioso de filosofia, literatura, psicologia, mas essa pessoa ainda sente que a bagagem dela não é suficiente. Agora vai ser. É até para você que nunca leu um clássico, mas que quer fazer parte desse universo,
que quer mergulhar na alta cultura, de forma didática, de forma acessível e com suporte, com ensino. Os alunos dizem isso. A Mariana diz assim: eu entrei achando que eu não ia dar conta, mas hoje eu leio, entendo e discuto autores que sempre admirei de longe. Eu vou trazer para perto de você. Eu vou trazer Shakespeare para o seu lado. Você vai dormir encantado ao ler a obra Hamlet. O Clube dos Pensadores transformou a minha relação com a leitura. Eu consigo trazer temas profundos para minha família e amigos. Eu me sinto diferente, mais inteligente, mais preparada, mais feliz. Essa é a Patrícia. As aulas são ricas, são claras. O suporte da comunidade é fundamental. E o impacto não foi só intelectual, mudou minha autoestima no trabalho. Essa é a Cláudia. Por que ler clássicos é algo útil? Porque você viaja no tempo em minutos. Você tira 15 minutos e você viaja na história. Você conhece outras culturas, outros dilemas. Você experimenta autoconhecimento. Porque o autoconhecimento se dá quando eu vejo na história do outro os sonhos, os dilemas, as dúvidas que eu vivo. E eu percebo como o outro superou, como o outro viveu. Eu começo a me enxergar ali. Eu começo a me conhecer. E eu começo a superar. Porque a leitura educa sem palavras. Porque quando o seu filho vê você lendo, ele começa a ler. Porque você inspira a sua família, e principalmente o seu filho, a amar o conhecimento. Filhos que não leem são filhos de pais que não leem. Porque aumenta o seu repertório. Porque aumenta o seu vocabulário. Porque desenvolve o seu pensamento crítico. Isso faz com que você se destaque em qualquer área da vida. Quando a pessoa tenta acessar esses livros clássicos, às vezes ela se frustra porque ela vai sozinha, sem método, sem reflexão, sem ajuda, sem interpretação. E aí ela acaba procrastinando, abandonando e tem a falsa ideia de que esse tipo de livro não é para ela. Esses livros são para você. Você merece. O jeito certo é você, e aí eu me coloco à disposição, a fazer parte de um clube. E o Clube dos Pensadores é para isso. A gente monta um cronograma de leitura e você vai ler 15 minutos por dia. Claro, você pode ler 1 hora na semana e nos outros dias não, vai de acordo com a sua rotina. Mas com 15 minutos por dia que você tem, você consegue acompanhar. No sábado eu disponibilizo uma aula reflexiva, como as que eu ministrei aqui, sobre trechos lidos naquela semana. Essa aula vai para o material em PDF, para você ter consigo para sempre. Você tem uma comunidade no Telegram do seu estado, para você se ligar a outras pessoas do clube da sua região. Dentro de um aplicativo exclusivo do Ser Mais Criativo, onde também há uma outra comunidade. E quando você termina, você ganha o certificado de conclusão que atesta essa sua conquista intelectual. Agora, me responda, quanto vale conquistar o domínio desses 12 clássicos e mudar de postura? Pense nessa referência que você se torna. Você sai do raso, vai para o profundo. Ao longo da vida, você já desperdiçou muito com livros, cursos soltos, tentativas frustradas, e teve tempo, energia, dinheiro desperdiçado. Mas agora você pode mudar. Você pode fazer parte de um clube e ser guiado nesse clube pela alta cultura, pelos livros que mudam o mundo. Quais serão as obras do clube? O Alienista, de Machado de Assis, As Aventuras de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle, espetacular a inteligência dele, próximo. A Pata da Gazela, de José de Alencar. Eu não vou explicar as obras porque elas são apaixonantes. Hamlet, de Shakespeare. Os Maias, de Eça de Queiroz, considerado por muitos o maior romance da história. Apologia de Sócrates, de Platão. Madame Bovary, de Gustave Flaubert, que deu origem à expressão bovarismo na psicologia. Olha a importância da obra. O Seminarista, de Bernardo Guimarães. O Mulato, de Heloísa Azevedo. O Homem que Sabia Javanês, do Lima Barreto.
O Misterioso Caso em Styles, de Agatha Christie, e A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. A gente passa por autores brasileiros, mas também por autores estrangeiros, pelos clássicos ao redor do mundo. Mas não é só isso. Eu vou te dar acesso à biblioteca dos clássicos, porque a gente já analisou outras várias obras. Então, além dessas 12, você vai ter durante um ano acesso a outras 36. Pois é, porque são dos clubes de 2022, de 2023, de 2024. Então, às vezes, você é louco para ver a análise, pode voltar no de 2022 ali, de O Mercador de Veneza, de Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, de 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, do Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Ou então, quando vai para 2024, você quer analisar o Cortiço, a Escrava Isaura, o crime do Padre Amaro. Pois é, você vai ter essa biblioteca à sua disposição, todas as aulas, todas as reflexões, tudo para você. E se você quiser ler pela internet, a gente disponibiliza o link para você ler essas obras. Você pode assistir às aulas offline, as aulas também podem ficar disponíveis em áudio, são disponibilizadas em áudio. Você pode acelerar a velocidade dos vídeos. Samir, você fala muito devagar, acelere e você vai assistir a aula. Próximo. Só que, para essa turma, a gente preparou algumas novidades. Primeiro, que você vai receber o box. Deixa eu pegar aqui. Eu não vou mostrar o box todo de novo, não. Aqui está um box com as 12 obras do clube. Você vai receber esse box em casa, ele é lindo. As pessoas usam muitas vezes como artigo de decoração em casa. E aí, dentro do box que você vai receber, essa biblioteca que você vai receber em casa, você vai ter as 12 obras, vai um caderno para você anotar o que você tiver refletido, pensado durante a leitura, e ainda você leva 3 marca-páginas que são lindos para você usar enquanto você lê as obras. Ainda você vai receber essas mesmas obras, essas edições, no formato de e-book. Então, só o box custa R$ 598, esse box, mas são 12 obras, né, naturalmente, R$ 598 no preço cheio. Ainda, os e-books custam R$ 247, são 12 e-books, naturalmente, tem esse valor. Próximo. A gente criou, como novidade para essa turma, a IAGE Conselheira. O que a gente fez? A gente pegou as principais obras de Platão, as principais obras de Shakespeare, as principais obras de Machado de Assis, de Gustave Flaubert, de Clarice Lispector, e aquilo que eu já escrevi, porque o meu aluno também quer o meu conselho, e criamos 6 conselheiros. Machado de Assis, Gustave Flaubert, William Shakespeare, Platão, Clarice Lispector e eu. Claro que eu não me comparo intelectualmente aos outros 5, mas é porque o meu aluno muitas vezes quer me ouvir. E você traz qualquer dúvida, qualquer situação pela qual você passa na sua vida. E você faz uma pergunta. E nós 6 damos as nossas opiniões. E ainda a IA faz um resumo, dizendo, olha, em geral, o que eles entendem é isso, mas você pode tomar a sua decisão. Imagine você poder se aconselhar. A gente vai colocar à venda a IA por R$ 997. Então, essa IAGE Conselheira também vai fazer parte para a turma deste clube dos pensadores. Próximo. Novidade, audiobooks. Às vezes a pessoa está corrida, está sem tempo para ler. Agora os livros em áudio também. Agora atenção, se você não gosta da minha voz, se prepare. Por quê? Porque os audiobooks foram gravados com a minha voz. Sou eu contando a história para você. Estou sem tempo para ler o Alienista. Eu vou contar para você todo o Alienista, a obra toda. Eu narro, como se eu estivesse lendo para você. Pois é. Então você vai poder ouvir no carro, na academia, onde você estiver. Agora, bônus para quem tomar a melhor decisão neste momento. Aqueles que se inscreverem nos primeiros 15 minutos vão concorrer a 10 assinaturas vitalícias. Então, a todos os meus cursos online do Ser Mais Criativo. Então, o sujeito vai comprar o Clube dos Pensadores e nunca mais vai precisar pagar por curso nenhum meu online. Eu vou sortear 10 vitalícias. Mas para você fazer parte desse sorteio, você tem que entrar nos primeiros 15 minutos. E a gente vai fazer esse sorteio, então, e você vai, tomara que você seja contemplado, vai que a sorte está aí do seu lado.
Próximo. Os inscritos nas primeiras 24 horas ganham o curso de gestão do tempo, que custa R$ 247. O curso de gestão do tempo é um curso em que eu coloco o meu método pessoal de gestão de tempo, traduzo e sistematizo isso de forma a você aplicá-lo na sua vida. Porque eu quero que você ganhe 2, 3 horas por dia a partir da melhora da gestão do tempo, tanto da alimentação, rotina, onde você trabalha, tudo que você faz, a roupa, tudo, eu conto como eu faço para poder gerir melhor o meu tempo. Quem se inscrever nas primeiras 48 horas ganha o curso de gestão da energia. Esse curso é baseado em um artigo publicado na revista de Harvard, que mostra, como é que a energia do corpo, a energia física, né, a energia mental, a energia espiritual e mesmo emocional influenciam na sua disposição. E como é que você recarrega essas energias para que você consiga fazer mais coisa num menor intervalo de tempo, já que o tempo é limitado, com melhores resultados e tendo tempo, inclusive, para descansar. Quando você soma tudo isso, o acesso à biblioteca do clube, que é os clubes anteriores, o box do livro, a IAGE conselheira, o acesso ao curso de gestão da energia, o acesso ao curso de gestão do tempo, os audiobooks, os e-books, esse valor dá R$ 5.264,20. Seria justo, mas não é isso, evidentemente, que a gente vai cobrar. Mais especialmente aqui e agora, a gente vai dar um desconto superior a 80% com todos esses bônus. Ou seja, para você adquirir o clube com tudo isso, vão ser 12 vezes de R$ 58,16, 17 centavos. O box de livros físicos, o acesso à IAGE conselheira, o acesso aos clubes anteriores, curso de gestão do tempo, de gestão da energia, o sorteio da Vitalis, se você entrar agora, tudo por R$ 58,16 em 12 vezes. Né? Recapitulando, quem se inscrever nos primeiros 15 minutos, sorteio das 10 assinaturas vitalícias. Os inscritos nas primeiras 24 horas ganham um curso de gestão do tempo. E os inscritos nas primeiras 48 horas, o curso né, de gestão da energia. Próximo. Se você receber algum contato, eu vou colocar o QR Code aqui, o link no chat, o link na minha bio no Instagram. Mas se você receber algum contato pelo WhatsApp, tem que ser do Ser Mais Criativo e tem que ter esse verificado, esse selinho azul ali de verificado, porque é um contato oficial. Se não tiver esse selo, não é da nossa empresa, não é da nossa escola, do nosso curso, ok? Senhoras e senhores, estão oficialmente abertas as inscrições para o Clube dos Pensadores. Você vê aí no QR Code, você vê aí, até a furadeira que apareceu agora, você vê aí no QR Code, na tela, a gente fixou no link. Eu vou pedir para colocar o cronômetro dos 15 minutos, para as pessoas entrarem nos 15 minutos e então concorrerem às 10 vitalícias, como eu falei, podem soltar o cronômetro aí e aí eu vou conversando com as pessoas. O link está no chat, então você consegue acessar por ali. Está o QR Code aqui, quem está no Instagram, pelo link da minha bio, clicando lá, você também consegue fazer a inscrição a partir de agora. Algumas pessoas vão falar assim, Samer, será que eu vou ter tempo? São 15 minutos por dia. Ah, mas se eu não conseguir ler um dia? Tá, você pode ler no outro. Você pode compensar, você pode ler 20 minutos nos próximos 3 dias. Você pode tirar 1 hora no sábado e ler. A aula você assiste no sábado, eu disponibilizo no sábado, mas você pode assistir no domingo. Você pode assistir durante a semana, você pode colocar no carro. Enquanto você faz caminhada, você pode acelerar e você pode colocar, tá na academia, você pode colocar para ouvir. É uma terapia, é maravilhoso, é o tempo para você. E tempo você tem. 15 minutos por dia você perde todo dia. Segunda coisa que você vai me perguntar, Samer, e o dinheiro? Gente, R$ 58,00 é o valor de um livro. São 12 livros, então 12 vezes 58, só que são 12 livros, o caderno, os marca-páginas, tudo bem. Além disso, o Clube dos Pensadores, as aulas, o acesso aos clubes anteriores, a IAGE conselheira, que vai te ajudar nos conselhos de vida. Use e abuse isso. O curso de gestão do tempo, de gestão da energia. E ainda se você entrar nesses primeiros 10 minutos aí, 15 minutos, faltam 13 agora, você ganha, participa do sorteio das 10 assinaturas vitalícias.
Isso por menos de R$2 por dia. É R$1,90 e poucos por dia. Eu não vou dizer que não paga nenhum café, porque evidentemente, né, não paga um café. O valor mensal não paga um sanduíche. Se você pedir um sanduíche, é um sanduíche. É um sanduíche. Aí algumas pessoas vão dizer, mas será que é para mim? Você não quer mergulhar, mudar de nível? Você não quer ser uma pessoa mais impressionante do ponto de vista cultural? Você não quer sair do raso? Você não quer dominar um assunto? Você não quer aproveitar uma oportunidade? Porque o livro faz isso. Faz com que você encante, com que você se ligue a pessoas, porque a outra pessoa interessante já está lendo a mesma obra que você, ou já leu essa obra e adorou. E agora vocês têm um ponto em comum. Isso ajuda em relacionamentos. Porque o livro faz você ter ideias para o seu trabalho e ajuda na sua vida profissional. E como a gente viu ali da aluna, de repente você começa a resolver problemas familiares porque você leu a obra e entendeu mais sobre a natureza humana. E o livro, então, é como uma espécie de luz que você acende. E quando você acende essa luz, o ambiente todo fica mais iluminado. As pessoas são agraciadas com essa sua mudança. E você passa a ser esse distribuidor do amor. A gente está a 11 minutos nesse momento para terminar a condição que a gente colocou. Eu vou tirar as dúvidas das pessoas aqui no chat, eu vou pedir para colocarem aqui, para eu poder tirar dúvidas das pessoas aqui, para eu poder vê-las, né? Eu não preciso me enxergar mais, está tudo bem. Eu quero enxergar as pessoas, eu quero tirar a dúvida das pessoas. Aqui, se você tem dúvidas, pode ir perguntando, mas não deixe de entrar. Você tem 7 dias até para cancelar, se quiser. Entra, entrei, assisti uma aula, não gostei. Tem 7 dias para cancelar, o reembolso é automático, você não corre risco nenhum. Quem corre sou eu, com você assistindo e tal. Então, eu quero que você tenha essa experiência. Entre para o clube e faça isso por você. Mas faça dessa decisão a melhor decisão do seu ano, deste ano. Chegar em dezembro assim, encantado, apaixonado pelo que você construiu. O Clube dos Pensadores é essa oportunidade de transformação da vida que a gente tem. E essa oportunidade que se manifesta aqui. Neste momento, a gente está com 10 minutos para fechar. Então, eles estão tentando abrir ali para eu poder... Aí, ó, Sérgio Coutinho, acabei de comprar. É possível parcelar no Pix? Eu não sei se é possível, porque acho que no Pix não, mas no cartão é. Se puder trazer um pouquinho mais para cá para eu poder... isso, pode ser aí. Então tá. É muito bom. Tá. Você pode fazer pelo Pix à vista. Então, eu falo, eu só pago se for à vista. Pode comprar à vista, viu, Ana Coelho? Inscrita. Fazia muito tempo que queria entrar para o clube, mas agora estou empolgadíssima. Entrei para aprender a ler. Seja muito bem-vinda, Sheila. Tem como pagar por boleto? Pergunta do Rony. Sim, é possível pagar por boleto, por cartão ou por Pix. Débora, inscrita, seja muito bem-vinda. Valéria, acabei de comprar, inscrita. Fiz inscrição. Se você pode colocar o curso de oratória, tem essa possibilidade de você comprar o curso de oratória. Tá? Eliana, inscrita. Qual a idade mínima para essas leituras? Mais ou menos, é um clube de leitura para adultos. Então, a partir de 16 anos, a depender do nível intelectual, dá para acompanhar, entendeu? Mas é um clube de leitura para adultos. Acabei de me inscrever, a Maria Lúcia. Você pode pagar de uma vez só ou dividir em 12, né? Só seu critério, Adriana. A Ellen disse inscrição feita. O box de livros físicos está incluso. Gente, olha isso aqui. Isso aqui é um negócio maravilhoso. Eu peguei, são 2, né? Você já viu que são 2, né? São 2, né? A Denise já inscrita. Olha aqui. Presta atenção como é linda, né? Inscrito o Matheus, a Rita, tô dentro, inscrição feita, o Alisson. Gente, olha a beleza da obra. Essa aqui é a capa da obra de Platão, Apologia de Sócrates, que você vai ler no clube. Gente, que dia que você imaginou? Gente, eu vou ler Platão. Pois é, você vai ler Platão, você vai viver Platão. Que coisa maravilhosa, entendeu? Platão,
Então, Apologia de Sócrates. Vou pegando umas obras aqui. A capa do Alienista, que é linda, eu amo essa capa, ela é maravilhosa. Vai chegar na sua casa. Você vai colocar isso aqui, a hora que você chegar o box, você vai ficar apaixonado. Você vai falar assim, gente, eu paguei pelo clube o valor do box. Se você chegar para comprar um box desse, numa livraria, você vai pagar esse valor do clube. Entendeu? Então, ó, Inscrita, a Sheila falou, não vou me suportar de tão chique ler Platão. É isso mesmo. Então, vamos lá. Deixa eu dizer aqui. Deixa eu colocar aqui para você ver as capas. Eu vou tirar aqui para você ver. Acho que tem até uns abertos aqui. Mas eu já abri aqui, vou mostrar para você, né? Aqui tá o Alienista, que eu já mostrei para você. Gente, faltam 7 minutos para você conseguir se inscrever e participar do sorteio das 10 vitalícias. Então, assim, você precisa se inscrever agora. Você clica no link que está ali no chat, você clica no link que está na minha bio, se você tiver no Instagram, você clica no QR Code, tá bom? Marisa Silva, acabei de comprar. Depois de um ano pode cancelar sim, Maria, tranquilamente. Não tem desconto à vista não, né, porque esse já é o menor valor. Aqui, ó, As Aventuras de Sherlock Holmes, do Arthur Conan Doyle. Aqui você tem a pata, olha que capa linda, tem até a furadeira do vizinho aqui para nos acompanhar. A Pata da Gazela, olha isso aqui. Gente, é maravilhoso, olha essa capa. Isso aqui é obra de arte, entendeu? Olha a capa de Hamlet, de William Shakespeare. A Cláudia disse, ó, comprei. Olha a capa de Os Maias. É maravilhoso, gente, é maravilhoso, é maravilhoso. Você vai receber os 2 boxes, né? Os 12 livros, porque é um box com 12 livros. É que eles são divididos em 2, ok? Vou mostrar para vocês as outras obras aqui. Só um momento. Calma aí. Aqui. Vou pegar para você as outras para você ver a beleza das obras. Aqui estou fazendo uma bagunça aqui no estúdio, mas está tudo certo. O Mulato, de Aloysio Azevedo. Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Olha que linda a capa. Olha que linda. O Seminarista, de Bernardo Guimarães. O Misterioso Caso em Styles, de Agatha Christie. É uma capa mais bonita do que a outra, dá gosto. O Homem que Sabia Javanês, do Lima Barreto. A Moreninha, olha que capa maravilhosa, gente, do Joaquim Manuel de Macedo. Que capa linda. Pois é. Vamos lá. Você que está inscrito, me conta aí que você está inscrito. Então, Judite está inscrita. Acabei de ver que a Judite está inscrita. Você que se inscreveu aí, me conta aí. No boleto não é possível dividir. É possível dividir em cartão em 12 vezes. Socorrinha está inscrita. Seja muito bem-vinda. Onde coloca o endereço para envio? Quando você se cadastra ali já está. Pode comprar só os livros e o curso? Esse é o único valor que tem. Sara já se inscreveu, Ercília já se inscreveu, Rosália já se inscreveu, Salvador já se inscreveu. Você tem 4 minutos para se inscrever. Quem se inscrever agora, nesses próximos 4 minutos, ainda concorre à vitalícia. São 10 vitalícias que eu vou fazer o sorteio. Então, a hora de você se inscrever é agora. Porque senão você vai ficar, ó. A Renata se inscreveu, o André acabou de comprar, a Adriana, a Suelen, a Gisele, o Tatiane, Zene, Graça. Pois é muita gente. E se inscreva neste momento. Por quê? Porque em 3 minutos a gente vai encerrar essa opção. O que eu quero dizer para você? É o seguinte, o nosso trabalho aqui, que é um trabalho super importante, que é um trabalho muito relevante, é fazer com que você entenda a realidade do clube e que você trabalhe para que você faça parte disso. O que a gente pretende aqui é uma transformação cultural mesmo. E essa transformação cultural vai acontecer como?
vai acontecer a partir do momento em que você tomar uma decisão de vida, né? A Lorraine falou, acabei de me inscrever. Gente, é uma decisão de vida. É a sua decisão com você mesmo. Quando a gente fala, eu vou comprar, o sujeito fala assim, nossa, eu vou comprar. Você gasta R$58 sem ver. Você gasta R$58 sem ver. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter essa consciência para a tomada de uma decisão que seja mais assertiva para a gente. Daqui a um ano, como é que você quer estar? Você quer estar no mesmo nível, do mesmo jeito, fazendo a mesma coisa? Ou você quer mudar? Daqui a um ano, como é que você quer estar? Isso é importante para a gente, porque é isso que vai promover a transformação mesmo. A gente está aí há 2 minutos para a pessoa poder participar do sorteio da Vitalícia. Para se inscrever, quando você se inscreve, você compra o clube junto com os boxes, junto com a IA, e de repente tudo se torna possível. O Guilherme colocou, estou inscrito, a Eli falou, me inscrevi antes do cronômetro começar, está tudo certo. Quem se inscreveu antes, está tudo certo. Faça parte disso. Faça parte desse movimento. Faça parte dessa história. Essa é uma história de muita transformação mesmo. São 12 vezes de R$ 58,17. Então, o que a gente vai ter aqui é uma oportunidade muito grande de crescimento intelectual, de crescimento profissional, de crescimento pessoal. Bom, deixa eu tirar dúvidas, né? A Camila disse, eu realizei um sonho ao me inscrever. Não acredito que, enfim, eu vou aprender a ler os clássicos. Eu sempre digo isso, gente. Em algum momento da vida, a gente tem que se cansar de citar alguém, que citou alguém, que citou alguém. A gente tem que citar a pessoa, a gente tem que citar uma pessoa que a gente leu. As pessoas falam assim, não, porque fulano de tal disse que Shakespeare disse isso. Mas Shakespeare disse isso? Você leu? Em que contexto ele disse isso? Mais do que isso. Algumas pessoas conversam comigo sobre justiça. E quando as pessoas conversam comigo sobre justiça, eu trago uma obra de Shakespeare, O Mercador de Veneza. Pórcia vai dizer o seguinte, O Mercador de Veneza. Ela vai dizer que a justiça precisa ser temperada com a clemência. O que isso é? Quer dizer que se não houver clemência, se não houver perdão, não há justiça. Porque todo juízo sem perdão é um juízo condenatório. E isso você percebe quando você lê O Mercador de Veneza de Shakespeare. Você entende mais sobre justiça, sobre o ser humano, sobre aquilo que o ser humano é capaz de fazer, falar, ter. São coisas que só a leitura de um livro clássico vai fazer com você. E a gente precisa ter isso em mente. Você tem agora, quantos minutos? Coloca para mim, por favor, já deu os 15 minutos? Como eu não fiz contagem regressiva, volta para mim, põe 15 minutos de novo, pode soltar. Agora, se você não se inscreveu, você tem mais 15 minutos para se inscrever para concorrer às 10 vitalícias, tá? Só porque eu estava falando aqui e eu não fiz a contagem regressiva. E agora eu vou fazer, tá? Mas só para te dizer o seguinte, basicamente, o que acontece com a gente aqui? A gente precisa entender que se você não toma uma atitude, se você não faz, a furadeira está aí. Se você não faz essa leitura, que é uma leitura profunda, a vida da gente vai ficando no raso. E a gente acaba sendo manipulado. E mais do que isso, a gente não consegue discutir de igual para igual. Gente, como é que você explica uma obra, por exemplo, Shakespeare, ter 400 anos e as pessoas continuarem lendo? É porque ela traz alguma coisa que merece essa perpetuidade. Como é que você explica um cara escrever ali
o alienista, e de repente você olha para a situação atual no país e você percebe muito do que acontece no Simão Bacamarte. De repente você tem até a Marcha dos 300 lá, mas você percebe as pessoas esgotadas porque uma pessoa decidir quem é que merece ser preso ou não e sai prendendo todo mundo. Mas em nome da ciência, da saúde, do que é certo. E aí você olha essa obra que atravessa 200 anos e as pessoas continuam lendo. E de repente você olha para mim e diz, tá, Summer, mas o que eu preciso fazer? Eu preciso me permitir me apaixonar por isso. Eu preciso me permitir me apaixonar pelo livro, pela leitura, pela literatura, porque a literatura salva a gente, sabe? É a literatura que traz uma resposta que é super importante para a gente, que é a resposta da vida como um todo. O que eu quero da minha vida? Como é que essa vida vai ser daqui para frente? Se você sabe ler, é quase um pecado não ler Machado de Assis. Você é brasileiro. Não faz sentido que você não leia Machado de Assis. Não faz sentido que, dominando a língua portuguesa, você não conheça essa de Queiroz. Não faz sentido que você não se impressione com a Luísa Azevedo. No clube anterior, a gente leu o Cortiço, você vai ter acesso ao Cortiço. Gente, é espetacular do início ao fim. Quando você lê O Seminarista, de Bernardo Guimarães, ele faz uma crítica que você pode ou não concordar, a ideia da imposição do celibato para que haja uma vida sacerdotal, mas ele coloca de um modo que é muito forte, porque você percebe a dor e a vontade é de você virar pro seminarista e dizer não, você não pode virar padre. Porque você ama a Margarida, sai daí. E ele ama. E você sofre com ele. E você sofre com ela. E você sofre com os dois até o fim. Summer, mas sabe o que é? Deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que acontece? Será que isso vai fazer bem para mim? Isso vai te devolver a alegria. Prepare o sorriso de canto de boca, os lenços, porque você vai se emocionar, e avise aos vizinhos das suas risadas. Os seus próximos 12 meses vão ser assim. Vão ser desse modo. Para você participar do sorteio, você tem que entrar nesse momento, para a gente poder sortear as 10 vitalícias. A gente está a quase 10 minutos, né, para encerrar essa condição. E dessa vez, mesmo que eu me esqueça, eu não vou prorrogar. Então são 10 minutos para você poder entrar. Estou com dúvida. Quanto tempo demora para chegar os livros? Aí é com os correios, né? Mas geralmente uma semana chega. Que dia as aulas começam? Elas vão começar no dia 25/8. Não é que a aula começa, a leitura começa no dia 25/8. E aí a aula vai ser no sábado, ok? Vamos lá, estou só querendo tirar as dúvidas de vocês. Eu me inscrevi antes do cronômetro começar. Vou participar do sorteio? Sim. Então, o que eu quero dizer a você, e aí eu digo com uma profunda devoção, ou com um profundo respeito, é que tudo pode ser bom e tudo pode ser nada. O que faz você transformar a sua vida não é você comprar o Clube dos Pensadores.
é você fazer o clube. Agora veja, quantas pessoas gostariam de ter a oportunidade que você tem agora? Quantas pessoas gostariam de falar assim, gente, eu vou fazer isso por mim. Eu vou receber esses 12 livros lindos em casa. Eu vou ter o meu cantinho do box. E eu vou fazer isso por mim. E isso vai me trazer alegria, vai me trazer paz, vai ser meu momento de meditação. Eu vou fazer isso por mim. E a gente precisa entender isso. Então, essa é uma oportunidade que você tem de transformação da vida. Mas eu quero muito que você se dedique a essa transformação. Porque, no fim da história, é essa sua dedicação que vai fazer diferença. Que vai fazer diferença. Eu quero dizer a você que a gente está a 7 minutos de encerrar essa condição. Os livros são de domínio público, mas você vai receber os livros na sua casa. Um dia eu terei uma estante assim. O melhor não é nem ter a estante assim. É você olhar para a estante e perceber que você já leu 90% dos livros que estão ali. 80% dos livros que estão ali. Os que você não leu foram presentes que você recebeu e aí você colocou na fila e você agradeceu, mas você tem um monte de livros que você quer ler e você acabou não lendo. Mas os outros todos você leu. E é muito legal você estar diante disso e você se permitir esse envolvimento. Esse envolvimento é brilhante. Eu acho que vale a pena eu mostrar para vocês, nesses últimos minutos, como é que funciona a IA Conselheira. Está com o meu celular aí? Eu vou abrir aqui a minha IA Conselheira e eu vou mostrar para vocês como é que ela funciona. Tá? Então, eu quero que você peça para mim, que você me diga uma questão que você tem. Eu estou aqui com a IAGE Conselheira, IAGE Conselho aberta. Você me diga aí uma questão que você tem da sua vida e eu vou pedir para ela um conselho. Você consegue me dizer uma coisa que você gostaria de saber? Eu tinha uma dúvida, porque às vezes aqui eu não estou conseguindo ver. Se você quiser tirar uma questão da sua vida e pedir um conselho aqui ao vivo, eu vou perguntar, tá? Não sei por que a furadeira não para, né? O vizinho aqui... Eu queria uma pergunta específica, tá? Se vou mudar para o Rio de Janeiro, a Maria Glória, se você quiser, eu preciso de um negócio mais detalhado, porque você está sentado numa roda. Imagina o seguinte, eu vou colocar você numa roda, e estão Platão, Machado de Assis, William Shakespeare, Clarice Lispector e Gustave Flaubert para te aconselhar. E você quer uma pergunta sobre algo da vida. Gente, será que eu faço isso? Será que eu não faço? Uma questão que você está passando, entendeu? Eu queria que fosse uma coisa mais específica. Não é um profeta, eu quero saber se meu marido vai passar no concurso. Não é um profeta, é uma boa pergunta. Existe tempo para amar dentro do relacionamento? Por que sofremos por amor? Tá? Ok. Então eu vou perguntar, vamos começar? Vamos. Vamos lá? Eu vou perguntar. Vou perguntar da Miriam, que é mais específica. Gasto horrores para uma festa de 15 anos da minha filha ou não vale a pena? Gasto horrores para uma festa de 15 anos da minha filha ou não vale a pena? Acabei de perguntar.
Mandei a pergunta aqui. Se quiserem até fechar aqui. Estão aqui as respostas. Vocês estão vendo as respostas? Eu vou ler as respostas para vocês aqui, ó. Tá vendo? Já tem a resposta de Platão, Machado de Assis. Gasto horrores para uma festa de 15 anos da minha filha ou não vale a pena? Deixa eu ler aqui as respostas agora para você. Faltam 3 minutos para você entrar, viu? Se você não entrar agora nesses 3 minutos, você não vai concorrer à vitalícia. Pode entrar depois no clube, mas você não vai concorrer à vitalícia, tá bom? Platão diz assim: dize-me, amigo, o que buscas nessa festa? A verdadeira celebração da alma de tua filha ou o reflexo das luzes na parede da caverna social? Se as sombras da aprovação alheia te movem, talvez te afastes do bem. Mas se o banquete for expressão do amor e virtude, então o gasto não será despesa, mas símbolo. Machado de Assis diz assim para você: meu caro, festas são como espelhos, devolvem-nos nossa própria vaidade, mas polida pelo sorriso dos convidados. Contudo, ao final da noite, restarão apenas contas a pagar e algumas memórias fugidias. A questão é saber se a lembrança vale a ressaca do bolso. Flaubert, imagina o salão. Lustres faiscando, toalhas imaculadas, perfumes se misturando ao aroma de flores importadas. E por baixo de tudo, a ansiedade silenciosa de agradar. O perigo está na obsessiva busca pelo cenário perfeito, pois o mais importante, que é o afeto, não precisa de tal aparato. Clarice, você quer ver o brilho nos olhos dela? Quer ouvir a gargalhada que é só dela? E aí percebe que isso cabe numa sala simples ou num castelo dourado. A festa é dentro, o resto é embalagem. E aí, Shakespeare, o pai aflito entre o ouro e o afeto, que dilema cruel. Pois o mundo é palco e esta noite a debutante será a estrela. Mas dizei-me, quereis uma peça cara com cenário exuberante ou um enredo eterno no coração dela? E aí, o meu conselho por último, que está aqui. Às vezes confundimos amor com preço. Uma festa pode ser linda e cara ou linda e simples. O que vai ficar é o sentimento que ela teve naquele dia. Se gastar for te trazer dívida, frustração ou arrependimento, escolha algo menor e mais íntimo. Ela pode agradecer hoje pela festa, mas vai agradecer muito mais amanhã por ter aprendido que amor não é luxo. Só para avisar vocês, faltam 40 segundos para você entrar e concorrer à assinatura vitalícia. Depois dos 40 segundos, não há mais como concorrer à assinatura vitalícia. As inscrições continuam abertas. Você pode se inscrever nas primeiras 24 horas para ganhar o curso de gestão do tempo e gestão da energia, mas nos próximos 20 segundos, você entrar, você consegue falar quais são os cursos que estão na vitalícia. Oratória, escrita, nosso grupo, curso de vida financeira, o Clube dos Pensadores e todas as edições para frente, todas as edições para trás, é muito curso de gestão do tempo, gestão da energia, como ter inteligência artificial. 3, 2, 1, quem entrar, entrou. Então é isso. Muitíssimo obrigado, gente. Eu tentei tirar as dúvidas de vocês. Eu quero agradecer a presença de vocês, agradecer a vocês por essa confiança e dizer a vocês que foi um prazer estar com vocês esses 3 dias, essas 3 noites. Sejam muito bem-vindos ao clube. Façam uso da inteligência artificial, tirem dúvidas e que tudo corra bem. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, tchau. Falar sobre o Clube dos Pensadores é falar sobre transformação de vidas. Quando eu conheci o professor Samiraj, eu estava passando por um processo de divórcio muito difícil, que deixou meu coração fechado, cética em relação ao amor. Não acreditava mais, achava que era algo inalcançável. Eu estava focada realmente somente em cuidar dos meus filhos. Não tinha a intenção de abrir meu coração para um novo amor. Ao acompanhar a história de Fernando e Aurélia, eu fui desafiada a repensar as minhas crenças sobre relacionamento.
E isso operou uma mudança profunda dentro de mim, que redundou no conhecer o novo amor. E eu me lembro que em uma das aulas o professor Summer, ao analisar a obra, ele disse: é necessário coragem para viver um grande amor, algo nesse sentido. E essa frase ecoou na minha mente e essa frase fez total diferença para que eu pudesse viver esse grande amor. E esse livro foi apenas o começo de tantos outros livros. Estou indo para o meu 4º ano de Clube dos Pensadores e pretendo continuar, porque a cada leitura é uma evolução, é um crescimento, é uma transformação. Porque, na verdade, o Clube dos Pensadores não é só sobre livros, é sobre a transformação de vidas através da leitura. O Clube dos Pensadores me trouxe uma visão muito diferente, não só dos clássicos, como de outros livros muito importantes para a vida no todo. A minha forma de comunicar mudou. A minha fascinação por livros só aumentou. Sempre gostei de leituras, porém, com a presença do Samerage, eu amei e amo ler livros clássicos, além dos que eu já lia, como autoajuda, como livros de religião, sobre desenvolvimento pessoal. Então só aprimorei o meu gosto. Se você está na dúvida, não pense demais, faça. O mundo não vai parar para você ficar pensando e analisando se deve fazer. Dentro da Vitalícia, o meu foco principal era o Clube dos Pensadores, com o propósito de conhecer outras obras, ler sobre coisas diferentes, e isso engrandece muito todas as outras áreas da nossa vida. É uma entrega tão grande que nos promove um desenvolvimento pessoal muito grande. Eu estou muito satisfeita, muito feliz, e o Summer entrega muito mais do que a gente espera e está sendo fantástico. Tinha livro que eu não dava conta de seguir o cronograma, eu já lia tudo de uma vez, assim, devorava os livros e ficava ansiosa para poder ouvir os destaques dele. Eu fiquei tão encantada com o Summer que, na realidade, eu costumei, em alguns livros, escutar de novo tudo e ainda fazer anotações. Ele solta, os PowerPoints, coisa, mas eu gostava realmente de anotar no livro e depois anotar no caderno. Sou advogada, acostumada a ler bastante, mas eu não imaginava que eu precisava introduzir na minha rotina a leitura de livros clássicos, E foi através do Clube dos Pensadores que eu comecei a ter essa rotina de ler. Lá você tem que cumprir ali um roteiro, é um livro por mês durante um ano. Hoje eu já estou no 5º mês, lendo o 5º livro, e assim, completamente apaixonada. A leitura dos clássicos me levou a fazer novos links, novas associações. Hoje eu estou uma pessoa muito mais criativa. Eu não imaginava que depois de tanto tempo, depois de ter lido tanto, eu ainda fosse conseguir através de um livro. Super recomendo aí o Clube dos Pensadores. Você que não tem uma rotina, não consegue se comprometer ao ler um livro, é bacana quando você entra no clube, porque você tem outras pessoas ali, você tem uma rotina de ter que ler um pouquinho a cada dia, as aulas dele aos sábados, sempre para te manter motivada. Então eu acho bacana. Os clássicos e a metodologia que ele te dá te ajuda a criar uma nova forma de alinhar os seus pensamentos. Isso tem me ajudado bastante a me conectar, tanto com meus pacientes quanto nas minhas relações profissionais, familiares e até mesmo interpessoal, eu mesma. Com o clube, eu consegui ter uma rotina de leitura muito melhor, não só dos clássicos, mas também de outras obras. Mudou muito a minha vida, a minha interpretação de texto, me trouxe mais tranquilidade, a leitura com os clássicos, entendimento, cultura. O Clube dos Pensadores tem impactado a minha vida em muitas coisas, mas especialmente no fato de eu estar lendo com mais atenção. Sempre quando eu tô ali lendo um livro, seja do clube ou outro, eu fico pensando, onde é que o Summer iria fazer uma anotação aqui? E isso tem despertado em mim uma leitura mais calma, uma leitura mais eficiente. E eu vejo o Clube dos Pensadores como um encontro muito bom. Aquele encontro que a gente quer realmente conhecer a pessoa e marcar um próximo encontro. Então, estou muito feliz em fazer parte. E ele realmente tem sido algo muito extraordinário para mim. Falar sobre o Clube dos Pensadores é falar sobre transformação de vidas.
Quando eu conheci o professor Samiraj, eu estava passando por um processo de divórcio muito difícil, que deixou meu coração fechado, cética em relação ao amor. Não acreditava mais, achava que era algo inalcançável. Eu estava focada realmente somente em cuidar dos meus filhos. Não tinha a intenção de abrir meu coração para um novo amor. Ao acompanhar a história de Fernando e Aurélia, eu fui desafiada a repensar as minhas crenças sobre relacionamento. E isso operou uma mudança profunda dentro de mim, que redundou no conhecer o novo amor. E eu me lembro que em uma das aulas o professor Summer, ao analisar a obra, ele disse: é necessário coragem para viver um grande amor, algo nesse sentido. E essa frase ecoou na minha mente, e essa frase fez total diferença para que eu pudesse viver esse grande amor. E esse livro foi apenas o começo de tantos outros livros. Eu estou indo para o meu 4º ano de Clube dos Pensadores e pretendo continuar, porque a cada leitura é uma evolução, é um crescimento, é uma transformação, porque na verdade o Clube dos Pensadores não é só sobre livros, é sobre a transformação de vidas através da leitura. O Clube dos Pensadores me trouxe uma visão muito diferente, não só dos clássicos, como de outros livros muito importantes para a vida no todo. A minha forma de comunicar mudou. A minha fascinação por livros só aumentou. Sempre gostei de leituras, porém, com a presença do Samiraj, eu amei e amo ler livros clássicos, além dos que eu já lia, como autoajuda, como livros de religião, sobre desenvolvimento pessoal. Então só aprimorei o meu gosto. Se você está na dúvida, não pense demais, faça. O mundo não vai parar para você ficar pensando e analisando se deve fazer.